Vivemos em um tempo em que ser calmo é quase uma provocação. Num mundo onde todos estão correndo, quem caminha devagar parece estar atrasado. Mas o estoico sabe que há uma diferença entre estar parado e estar em paz, entre não reagir e saber esperar, entre parecer fraco e ser inabalável. Hoje, quero te convidar a refletir sobre uma virtude quase extinta: a calma. Não aquela calma apática de quem desistiu da vida, mas a calma consciente de quem entende que tudo tem um tempo certo para acontecer. Sêneca dizia: nada acontece a quem não está preparado para esperar. A pressa é o vício da alma impaciente. Ela nos faz confundir movimento com progresso, barulho com poder, reação com força. Mas o verdadeiro poder, aquele que constrói e não destrói, mora no silêncio do autocontrole, na pausa antes da palavra que fere, no olhar que enxerga além do momento. A calma é a arte de não ser arrastado pela tempestade, mesmo quando o vento grita para que você se mova. É o escudo dos que compreenderam o valor do tempo, dos que não se deixam enganar pela urgência dos outros. Vivemos em uma era em que todos querem respostas rápidas, soluções imediatas, resultados visíveis. Mas quem vive correndo vive cego, porque a pressa é o disfarce da ansiedade. E a ansiedade é o medo travestido de ação. Quantas vezes você já perdeu algo valioso por agir no impulso? Quantas vezes uma palavra dita no calor da emoção custou a paz de dias, semanas, talvez anos? A calma não é a ausência de reação, é a escolha consciente de agir com sabedoria e não com desespero. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se você se perturba com algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. E isso você pode mudar agora. Essa é a essência da calma. Entender que o que acontece fora de nós é neutro, mas o que acontece dentro de nós é o que define a nossa experiência. O estoico aprende a respirar antes de responder, a observar antes de julgar, a esperar antes de decidir, porque ele sabe, a calma é a força dos que confiam no tempo. Vivemos cercados por urgências fabricadas. O celular vibra, o e-mail apita, as redes sociais gritam por atenção e, sem perceber, passamos a reagir a tudo. Nos tornamos reféns do imediatismo. Tudo parece urgente e, ao mesmo tempo, nada realmente importante é feito com profundidade. A calma, neste cenário, é quase um ato de rebeldia. É como se disséssemos ao mundo: eu escolho o meu ritmo. Eu não vou correr só porque todos estão correndo. Mas essa escolha tem um custo. O olhar curioso dos que confundem calma com lentidão, tranquilidade com desinteresse, serenidade com fraqueza. O mundo moderno exalta quem age rápido, quem responde de imediato, quem nunca hesita. Mas o estoico sabe, a hesitação consciente é a semente da sabedoria. O espaço entre o estímulo e a resposta é onde nasce o poder interior. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E reagir com calma, quando todos esperam uma explosão, é uma forma de liderança silenciosa. Quando você mantém a calma diante de um conflito, você muda o ritmo da situação. A tensão que dominava o ambiente começa a se dissipar, porque a serenidade é contagiante, assim como o desespero também é. Imagine uma sala de reunião em chamas emocionais, todos falando alto, apontando dedos, levantando voz. E você, em silêncio, escuta, respira. Observa o cenário como um general que analisa o campo antes da batalha. Não porque é indiferente, mas porque sabe que agir sem clareza é perder a guerra antes do primeiro golpe. Essa é a força da calma. Ela te dá a capacidade de enxergar o todo, quando os outros só veem o caos. No trânsito, na fila, nas conversas difíceis, a calma é o seu domínio sobre o tempo. É a lembrança de que você não precisa se apressar só porque o mundo está atrasado. E há um ponto essencial: a calma não é passividade.
ela não é o mesmo que deixar para lá. Ela é a decisão consciente de não ser controlado por forças externas. Quem é calmo não é aquele que ignora o que acontece, mas aquele que decide como vai permitir que isso o afete. Essa decisão exige treino, e o treino começa nas pequenas coisas. Na forma como você reage a um atraso, a uma crítica injusta, a uma pessoa impaciente. Cada uma dessas situações é uma oportunidade de exercício estoico. É o campo de batalha da mente. É ali que você constrói o músculo invisível da serenidade. O caos moderno não vai diminuir. As notificações não vão parar. O barulho lá fora vai continuar. Mas o estoico aprende a criar uma fortaleza interna, onde a pressa do mundo não consegue entrar. Sêneca dizia que a maior prova de sabedoria é a serenidade constante. Ele não disse isso por acaso. Ele sabia que viver em paz não é um presente, é um trabalho diário, um esforço constante para dominar a mente, para dominar as reações, para dominar o tempo. E dominar o tempo é talvez a maior das vitórias. Porque quando você aprende a esperar, quando entende que não precisa agir em cada provocação, em cada barulho, em cada ofensa, você começa a enxergar a vida de cima, como quem observa o rio e entende que tudo flui, mesmo quando parece parado. A calma te devolve o poder, te coloca de volta no controle do que realmente importa, a sua própria mente. A paciência é uma virtude quase esquecida. Vivemos em uma era que glorifica o imediatismo, onde a frase "eu quero agora" substituiu o "eu vou me preparar". Mas o estoico entende que nada realmente valioso nasce na pressa. O que cresce rápido demais também morre rápido demais. A paciência não é simplesmente esperar. Ela é esperar com propósito. Ela é o domínio do tempo interno sobre o tempo externo. É a habilidade de perceber que cada processo tem seu próprio ritmo e que interferir nesse ritmo por ansiedade é o mesmo que tentar apressar o nascer do sol. Sêneca dizia: "Nada que é bom vem de repente". E essa é uma das frases mais poderosas do pensamento estoico. Porque o mundo de hoje tenta nos convencer de que o sucesso, o amor, a cura e a paz interior são imediatos. Basta um clique, um vídeo, uma fórmula. Mas a alma humana não se apressa. Ela amadurece em silêncio, como o vinho que precisa do tempo para se tornar nobre. A paciência é o poder dos que entendem que o tempo não é inimigo, é aliado. Ela é a espada invisível dos sábios, porque enquanto os impacientes agem no calor do momento, o paciente observa, reflete, entende e age na hora certa. Essa é a força silenciosa da paciência. Ela não precisa de espetáculo, porque seu impacto está nos resultados que permanecem. Epicteto ensinava que a dor, a demora e as provações são professores. Ele dizia que a paciência não é passividade, mas o reconhecimento de que o universo opera em ciclos e que nós, humanos, precisamos nos alinhar a esses ritmos se quisermos viver com sabedoria. Pense em um guerreiro treinando para a batalha. Ele não se desespera nos dias em que não há guerra. Ele entende que o tempo de espera é parte do processo de preparação. A paciência é o aço que forja a espada antes da luta, e o mesmo vale para a vida. As pessoas impacientes se apressam em resolver tudo, em provar algo, em reagir a qualquer provocação. Mas o paciente domina o próprio pulso. Ele observa o cenário, escuta o próprio coração, espera o momento exato de agir. E quando age, age com precisão. Porque a paciência dá clareza. E clareza é poder. Vivemos em tempos em que todos querem ter razão, mas o estoico não busca ter razão agora. Ele busca estar em paz depois. E a paciência é o caminho para isso. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado algo cedo demais? Quantas vezes se precipitou, acreditando que o silêncio era perda, e depois percebeu que o silêncio teria sido a vitória?
A paciência ensina que há coisas que só se revelam quando paramos de insistir, que há respostas que só surgem quando o barulho interno se acalma. É por isso que, na filosofia estoica, a paciência não é uma virtude suave, é uma disciplina feroz. É a arte de dominar a si mesmo quando tudo ao redor quer te dominar. Marco Aurélio escreveu: espere. Se o destino quer que algo aconteça, ele trará no momento certo. Até lá, mantenha sua mente em paz. Essa é a postura do sábio. Agir quando o tempo for maduro, não quando a emoção for forte. E talvez esse seja o maior desafio dos tempos modernos: aprender a não confundir movimento com progresso. Muitos se movem o tempo todo, mas não saem do lugar. Correm de uma preocupação para outra, de uma urgência para outra, mas por dentro continuam vazios. A paciência quebra esse ciclo. Ela te ensina a caminhar com consciência, a perceber que, às vezes, o avanço mais profundo acontece justamente quando você escolhe parar e respirar. Porque quando você respira, você dá tempo para o coração se alinhar à mente. E quando isso acontece, suas decisões deixam de ser impulsivas e se tornam sábias. No silêncio da paciência, você começa a ouvir o som da própria razão. E é nesse som, leve e firme, que se encontra o verdadeiro poder. O tempo, para o estoico, é um campo de batalha invisível. A maioria das pessoas o trata como inimigo, algo que escapa, que foge, que não dá tempo. Mas o sábio vê o tempo como aliado, porque entende que ele não destrói, ele revela. O tempo mostra o que é verdadeiro e o que é apenas fogo de palha. Ele revela o que tem raiz e o que foi apenas aparência. A calma é a postura de quem aprendeu a andar lado a lado com o tempo, de quem não exige que a vida aconteça em um ritmo diferente do que ela é capaz de oferecer. Porque quem exige que tudo aconteça agora, viverá sempre em frustração. Sêneca escreveu algo poderoso: o que é apressado está fadado a se quebrar, o que é construído com calma permanece. Essa frase é quase um mapa espiritual. Ela nos lembra de que há uma força que nasce da calma, uma força que não se vê, mas se sente. É o poder daquilo que amadurece. Veja a natureza: nenhuma árvore cresce de um dia para o outro. Nenhum rio encontra o mar sem antes curvar-se pelas pedras do caminho. Tudo o que é grandioso se forma devagar, porque o tempo é o escultor da perfeição. No entanto, o ser humano moderno quer colher sem semear, quer respostas sem silêncio, quer frutos sem paciência. E é justamente nesse vazio que nasce o sofrimento. Porque quanto mais queremos apressar, mais nos afastamos da harmonia natural da vida. Marco Aurélio dizia: o tempo é um rio. Tudo flui, nada permanece imóvel. Aprende a navegar, não a lutar contra a corrente. Essa é a essência da calma: navegar junto ao tempo. Não resistir, mas compreender. Não querer controlar o que é incontrolável, mas controlar a própria reação diante do que acontece. Você já percebeu que, em momentos de desespero, tudo parece pior do que realmente é? E que quando o tempo passa e a mente se acalma, a mesma situação parece menor, menos ameaçadora, até compreensível? Isso acontece porque o tempo tem uma sabedoria que o impulso não tem. O tempo, quando respeitado, cura e reorganiza. Ele coloca cada emoção em seu devido lugar. Mas para que isso aconteça, é preciso não interferir, não reagir antes da hora, não agir movido pelo calor do momento. Essa é a verdadeira força da calma. Ela te dá tempo suficiente para deixar a tempestade passar sem que você destrua o que estava tentando proteger. O sábio não teme o tempo, ele confia nele. Ele sabe que cada dor, cada decepção, cada perda tem um ciclo e que tudo o que é humano passa. Mas o que fica é o que foi vivido com consciência. E essa consciência só nasce na calma. Porque a pressa não permite ver as lições escondidas nos dias difíceis. A pressa quer fugir da dor, mas o estoico entende.
A dor não é inimiga, é professora. Quando você entende isso, a calma deixa de ser uma fuga e se torna um escudo. Você percebe que esperar não é desistir, é permitir que o tempo cumpra o que você, no calor da emoção, não seria capaz de fazer. Às vezes, o silêncio cura o que 1000 palavras feririam. Às vezes, o tempo constrói o que nenhuma ação apressada conseguiria erguer. E o mais curioso é que, quando você aprende a esperar, a vida começa a acelerar naturalmente, porque você deixa de lutar contra o fluxo e começa a fluir com ele. E tudo que flui encontra o seu caminho com menos resistência. A calma é o seu lembrete de que o tempo está do seu lado, desde que você aprenda a não correr contra ele. A serenidade é a sabedoria dos que confiam no ritmo da existência. Os que sabem que há um momento certo para cada gesto, para cada palavra, para cada recomeço. Quando o orgulho exige pressa, a calma te lembra: nem tudo precisa ser vencido hoje. Quando a raiva pede resposta, a calma sussurra: nem toda resposta precisa ser dita agora. E quando a dor quer urgência, a calma te envolve e diz: espere. Você ainda está aprendendo, porque no fim, quem aprende a esperar vence. Não por desistir, mas por compreender o tempo como aliado. O estoico que domina o tempo é o guerreiro que jamais é vencido pela pressa. Há uma calma que destrói, a da apatia, da indiferença, do tanto faz. E há uma calma que constrói, a calma ativa, lúcida, que observa antes de agir, mas age quando é preciso. A calma estoica não é o mesmo que passividade. Ela é o espaço entre o impulso e a escolha. É o intervalo que permite ao sábio agir com precisão, em vez de reagir por instinto. Epicteto ensinava: entre o que acontece e o que você faz com o que acontece, existe a sua liberdade. E é justamente nesse espaço que mora a calma. Ela não é o oposto da ação, é o alicerce da ação consciente. Pense em um arqueiro. Ele não dispara a flecha no primeiro movimento. Ele respira, observa o vento, sente o peso do arco e só então, no momento certo, solta a corda. A calma é esse instante antes do disparo, aquele segundo que define se o tiro será certeiro ou perdido. Vivemos em um tempo onde todos querem reagir imediatamente, responder rápido, decidir rápido, provar algo rápido. Mas a pressa é inimiga da clareza. E quem não vê com clareza, age em confusão. A calma é a lente que limpa a visão. Ela não elimina o movimento, mas garante que o movimento seja intencional. Sêneca dizia: nada é mais forte que um homem calmo em meio ao tumulto, porque o homem calmo não se perde no barulho do mundo. Ele sabe que há um poder imenso em permanecer centrado, enquanto todos se desesperam. E é justamente nessa estabilidade que ele encontra o seu domínio. A calma constrói não apenas porque conserva energia, mas porque direciona a energia. Quem vive em desespero desperdiça força. Quem vive em calma multiplica força. Observe um mestre artesão. Ele não se apressa, não se irrita com os erros, corrige cada detalhe com paciência. E no fim, sua obra carrega a beleza da precisão. A calma é a ferramenta invisível por trás da maestria. O mesmo vale para a vida. As grandes conquistas raramente nascem de impulsos. Elas nascem de quem aprendeu a esperar, observar e agir no tempo certo. Mas há um engano comum. As pessoas confundem calma com ausência de emoção. E é o contrário. A verdadeira calma sente tudo, mas não é dominada por nada. Ela permite que a emoção exista sem que se torne tirana. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. E é isso que te faz livre. A calma é o exercício diário desse poder. Ela é a prática silenciosa de escolher como reagir a um mundo que tenta, o tempo todo, te tirar do centro. Mas como cultivar essa calma? Ela não vem apenas da meditação ou do silêncio, embora ambos ajudem. Ela nasce de uma compreensão mais profunda.
Você não precisa vencer tudo. Você não precisa vencer cada discussão, nem provar cada ponto, nem corrigir cada injustiça. Você só precisa manter a sua mente limpa o suficiente para não se tornar igual ao que tenta combater. E é aqui que o estoicismo brilha. Ele nos ensina que a verdadeira vitória é manter a alma em ordem mesmo quando o mundo está em desordem. A calma, então, torna-se um ato de revolução interna. Enquanto o mundo corre, você observa. Enquanto o mundo grita, você respira. Enquanto o mundo exige reação, você escolhe direção. E quando finalmente você age, seu gesto é firme, preciso, sem arrependimento, porque não foi guiado pelo ego, mas pela sabedoria do tempo. Essa é a calma que constrói. Ela não te torna lento, te torna certo. Não te afasta do mundo, te torna mais eficaz dentro dele. A calma é o poder de agir quando tudo pede pressa, de manter a mente limpa quando o mundo enlouquece, de não perder a essência quando tudo tenta te transformar. E quando você entende isso, a calma deixa de ser um estado e passa a ser um estilo de vida. O sábio não corre para vencer o tempo. Ele caminha com ele, sabendo que quem corre demais chega exausto antes de chegar sábio. No fim, o segredo não é acelerar, mas sustentar o ritmo da alma. E o ritmo da alma é sempre calmo. Há um tipo de força que não se mede por músculos nem por conquistas. É uma força silenciosa, invisível, a força de quem se controla quando tudo desaba. O guerreiro invisível não levanta espadas, ele levanta a si mesmo toda vez que o mundo tenta derrubá-lo. E é sobre isso que a calma realmente fala. Autodomínio. O poder de estar em paz em meio ao caos. Sêneca dizia que a alma calma vê mais longe. E ele tinha razão. Quando a mente se agita, o mundo se distorce. Mas quando o coração silencia, tudo se revela como é. Talvez você tenha percebido. Quanto mais barulho há ao redor, mais difícil é ouvir o que importa. A opinião dos outros, as urgências, as cobranças, tudo compete pela sua atenção. Mas há um lugar dentro de você onde o ruído não entra. É o centro da sua mente. O estoico aprende a voltar para lá, mesmo quando o mundo grita, porque ele sabe, o que te destrói não é o que acontece. É o que você permite que permaneça dentro de você. A calma, então, não é fuga. É um retorno. Um retorno a esse centro, onde nada nem ninguém tem poder sobre o que você é. Imagine um rio durante a tempestade. Na superfície, as águas se agitam, mas no fundo, lá onde o movimento não alcança, tudo permanece sereno. É assim também com a alma, que aprendeu a ser calma. Ela sente o impacto da vida, mas não se torna o impacto. Ela observa a dor, mas não deixa que a dor defina sua identidade. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o homem é invencível quando não se permite perturbar. E é essa invencibilidade silenciosa que o guerreiro estoico busca. O mundo moderno nos ensina o contrário. Grite para ser ouvido. Responda para não parecer fraco. Reaja para não ficar para trás. Mas o sábio entende que a pressa dos outros não precisa se tornar a sua. Há poder em não reagir. Há poder em respirar antes de responder. Há poder em não se justificar quando sabem quem você é. A calma não é um disfarce, é uma escolha, e toda escolha vem acompanhada de um sacrifício. O sacrifício da necessidade de ter razão, de ser compreendido, de vencer. O sábio troca o querer vencer pelo querer entender. Troca o querer provar pelo querer crescer. E ao fazer isso, ele descobre que a calma não o torna menor, o torna livre. A liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não precisar reagir a tudo. O homem calmo é livre porque escolhe o que o afeta, e isso o torna mais forte do que qualquer grito. É por isso que chamo essa força de o guerreiro invisível, porque ele luta batalhas que ninguém vê, as batalhas dentro de si, a luta para não responder à ofensa,
A luta para não ceder ao orgulho, a luta para permanecer centrado quando a raiva quer o controle. Essas são as guerras mais difíceis, mas também as mais nobres. E quando ele vence essas guerras silenciosas, ele não ganha aplausos, ele ganha paz. E a paz é a vitória mais rara. A calma é o som da mente em harmonia com o tempo. Não apressada, não parada, mas em compasso. Ela não é ausência de emoção, é maturidade emocional. Não é fuga, é domínio. Não é fraqueza, é sabedoria. E se há uma lição que o estoicismo nos deixa, é esta: a vida não vai desacelerar para você. Cabe a você aprender a caminhar dentro dela sem perder o ritmo da alma. Há uma nobreza profunda em ser calmo, num mundo que lucra com o descontrole. Há coragem em ouvir antes de responder, em esperar antes de agir, em compreender antes de julgar. E talvez essa seja a verdadeira arte de viver, agir no tempo certo, com o coração certo. A calma é o espaço onde a sabedoria se revela, onde a mente se alinha ao que é eterno e onde a alma encontra o que sempre buscou: equilíbrio. Então, da próxima vez que sentir que precisa provar algo, respire. Da próxima vez que quiser responder de imediato, espere. E da próxima vez que o mundo parecer ruir, silencie. Porque às vezes o maior gesto de força é simplesmente não se abalar. O tempo mostrará que sua calma foi a sua melhor resposta. Gratidão por ter ficado até aqui. Se esse episódio falou com você, deixe um like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para quem também precisa reencontrar a própria calma. Compartilhe com alguém que esteja lutando para manter a paz interior e escreva nos comentários: a calma é a minha força. Assim saberei que você chegou até o fim e que, de alguma forma, essa mensagem encontrou eco dentro de você. Silencie, respire e caminhe, porque o guerreiro invisível que existe em você acabou de despertar. Até o próximo vídeo.